O Notícias de Coimbra está agora aqui no Monte do Culcurinho. Estamos no concelho de Oliveira do Hospital e conseguimos ver Piódão. Foi onde este incêndio começou na madrugada de 13 de agosto. 8 anos depois, de 2017, esta paisagem que a Ariana está a mostrar está completamente toda devastada. Mas para nos falar o que mudou em 94 meses, o que foi solicitado, o que faltou, está agora com notícias de Coimbra, Nuno Tavares Pereira, ele que é da Mavi. Podemos dizer que tudo falhou ou que algumas coisas falharam aqui, principalmente neste Conselho de Oliveira do Hospital? Falhou quase tudo, nunca falha tudo. Há sempre coisas que se aproveitam, não é? Das catástrofes, não é? Especialmente as pessoas têm muito mais consciência hoje em dia do que é o incêndio e o que pode ser. Mas de resto falhou, quer dizer, veio precisamente dinheiro e ninguém sabe onde está, onde foi aplicado, gastam-se milhões, estamos a falar de milhares que depois são transferidos e são milhões de euros em várias medidas. Lembramos-nos de cabras sapadoras, lembramos-nos de vegetação de sementes que ficaram de plantar, de árvores que ficaram de organizar, dos mosaicos, das aldeias que depois passaram àqueles projetos de aldeias seguras e que ardem todas na mesma. Ou seja, houve muita coisa que se falou, felizmente não houve mortes, mas também porque estamos a falar de incêndios diferentes, não é? Estamos a falar de um incêndio em 2017 que não chegou a 24 horas e que ardeu em vários locais ao mesmo tempo, por causa do vento e por causa de não termos bombeiros, não tivemos nada, ou seja, os bombeiros quando chegaram já tinham incêndio passado, e isso é diferente, e falamos agora de um incêndio, não é? Neste caso é um, mas que existem também outros noutros locais, no Sabugal, Trancoso, mas deste aqui do Piódão, que origina uma série de focos para vários concelhos e que passa na maior parte dos sítios que já tinha ardido em 2017. E o que é que nós vemos? É um território cada vez mais abandonado. Existem realmente alguns pontos organizados e que até se fez alguma coisa boa, mas o que é que interessa ter esses territórios bons se os outros à volta não estiverem bons? Porque quando vem o fogo, leva tudo, não é? E porquê que isso aconteceu? Em 2000, com os incêndios de 2017, é constituída essa associação, precisamente para ajudar as pessoas lesadas, mas também para consciencializar. Neste momento, a falta à limpeza de terrenos ou à falta de limpeza de terrenos, qual é o ponto de situação? Porque ao longo destes dias o Notícias de Coimbra esteve no terreno e conseguimos ver que há pontos onde não ardeu. E esses pontos estavam limpos, estavam arados, Tem presença. estavam. Precisamente tem presença humana, portanto, nós quando aparecemos, porque nós individualmente cada um faz o seu serviço e ajuda e tem a sua atividade profissional, como associação, o que se fez foi tentar agrupar pessoas e outros voluntários de outras partes do país e pessoas que querem ajudar e tentarmos também sermos um meio de reivindicar, principalmente junto do Poder Central, com medidas que devem ser lançadas no terreno e chamar sempre a atenção para o que está mal, mas também ajudar naquilo que for bom. E é assim, e continuamos sempre cá e não tem sido só 2017, já houve outras catástrofes a seguir que nós temos chamado a atenção. Houve coisas que melhoraram, portanto, vejamos que na altura tivemos ali 2, 3 anos para as pessoas poderem receber e hoje em dia já houve incêndios em que em poucos meses as pessoas receberam e tiveram apoios, porque sem dinheiro e sem apoios as pessoas não se vão manter no território. E quando se fala em combater a desertificação e combater os incêndios, está tudo ligado, porque as pessoas, se não tiverem meios de subsistência, às vezes não é dinheiro, é o bem. Portanto, nós somos apologistas até em vez às vezes de dar dinheiro, por exemplo, chegar às pessoas e dar alimentos para os animais, alfaias, materiais, chapas, tijolo, o que houver, porque isso é muito mais importante para as pessoas estarem ocupadas e estarem a reerguer as coisas. Porque tudo demora muito tempo, são os pedidos, são processos burocráticos muito grandes. Depois estamos ligados sempre ou aos municípios, ou às CCDRs, ou outros organismos que ainda complicam mais, ou seja, e que depois têm os seus interesses. Temos que perceber que depois cada um tem a sua agenda, cada município tem a sua agenda. E principalmente este ano que estamos no ano
de eleições, eu chamo sempre isso a atenção, os anos em que existem mais incêndios nos territórios são, curiosamente, os anos em que existem autárquicas. Porquê? Porque tem muito a ver com as pessoas de estarem chateadas com um vizinho, com um amigo que vai numa lista, o outro vai noutra lista, de mostrar serviço, de mostrar que estão no terreno e que ajudam as populações. Portanto, tudo isso revolta as pessoas e acaba por, na luta partidária, ou não, podem ser partidos, podem ser movimentos independentes, ou quer que seja, faz com que haja mais incêndios. E depois também muitos para se mostrarem, porque há pessoas que passam os mandatos autárquicos, quer nas câmaras, quer nas juntas, são de 4 anos, e muitos passam 4 anos sem aparecer, e depois, nesta altura, é uma boa altura para aparecer, e para dizer que estão no terreno e que fizeram isto e aquilo. O que acontece, principalmente, e vamos focar nisso, é que a partir de 2017, pouco foi feito. Portanto, nós vemos as estradas totalmente abandonadas, as infraestruturas de Portugal são culpadas da maior parte da limpeza que nós vemos, ainda hoje passamos em sítios onde está a parte verde, tem floresta, tem árvores, tem mato com 3 metros de altura. É impossível se aparecer ali. Nem os bombeiros se conseguem lá colocar. Portanto, quanto mais as pessoas e depois podem ficar e colocar-se em risco e morrerem lá, não é? Porque o que aconteceu na altura, Pedrógão e depois em outubro, teve muito a ver com isso, com as pessoas a fugirem, a movimentarem-se de um lado para o outro. A parte boa que tivemos, e eu vi isso no terreno, houve muito mais presença de meios, houve GNR a cortar estradas, a evacuar pessoas, a confinar aldeias, e isso realmente mudou para bem. Mas falta muito, faltam meios Mas aéreos. faltam meios. Faltam meios aéreos, faltam meios no terreno. Porquê? Porque, atenção, houve, e isso foi testemunhado pelo Notícias de Coimbra, houve aldeias que foram os populares que tiveram que combater as chamas porque não havia um único bombeiro. Correto, correto. Houve muitas aldeias. Eu, Muita por gente, exemplo, lembro-me de muita, Pomares. muita Pomares gente. estava completamente a ser engolido pelas chamas e foram os populares com baldes que tiveram que salvar as casas, recusaram-se a sair e lutavam. Eu lembro-me de uma quinta que já estava a arder e foram os próprios populares porque não havia um único Os bombeiro. bombeiros estavam mais acima, ou seja, eu lembro-me de estar ligado a Foz da Moura, porque estava a arder que é logo em cima, e a Groal, e não havia lá bombeiros, mas é assim, eles são tão poucos, são voluntários, são de carne e osso como todos nós, e têm também os seus Mas o que é serviços. que o Estado está a falhar? É isso? Falha, porque é assim, o Estado para já falhou nesta situação de ter chamado o apoio europeu muito tarde. Depois, falha na questão de vir mais cedo para o terreno com as autoridades, com o exército, com as autoridades superiores. E depois, a gestão que é feita nestas coordenações distritais ou regionais falha porque colocam pessoas que não conhecem o terreno, colocam outras que conhecem o terreno, mas que depois estão ao serviço de, às vezes, de interesses locais e que defendem uma terra e não defendem a outra. Isto tem que ser repensado num conjunto, porque se vai pensar com o coração e tentar defender a terra A para, porque tem ligação e não defende a terra B, ou o Conselho A porque não defende o Conselho B, depois não, as coisas não podem funcionar. Mas isto é a opinião do terreno do que está. Nós tivemos aqui 3 comandos ao mesmo tempo, portanto, estava um em Oliveira do Hospital, estava outro em Arganil e depois estava outro que virado para Ceia. Portanto, e nós estamos aqui este monte. Este monte, conseguimos ver os quatro, os 3, 4 três, com a quatro Ilha da Serra que conselhos, está logo atrás. exato, que Portanto, foram os mais afetados, provavelmente, os não mais é? afetados Porque neste há momento. mais, Há porque há mais mais. conselhos, mas conseguimos ver a devastação total destes conselhos com este incêndio. Sente que ao longo destes 94 meses houve. eh, o Estado fez ouvido de marcador às vossas reivindicações? Sim, podemos dizer que sim. É assim, nós tivemos muitas vitórias, no sentido que conseguimos a alteração na altura das medidas de apoio dos apoios simplificados para a agricultura, conseguimos muita habitação que estava chumbada e depois foi aprovada, mas o que fica sempre a lamentar é os que ficaram por fazer e a quantidade de pessoas que nunca recebeu nada dos seus processos. Portanto, o Estado acabou por fazer ouvido de mercador, porque estamos a falar também já de 3 legislaturas que entretanto passaram. Os partidos todos nos ouviram e todos diziam que tínhamos razão na Assembleia da República, nas petições, a nível da Europa também, inclusive veio um pedido da União Europeia a pedir desculpa por causa do atraso no envio de ajuda, mas essa ajuda depois foi para onde? É que isso fica tudo por esclarecer e depois vemos o território está abandonado. E fazer uma estrada no território que ultrapasse
de Espanha para o litoral não é um investimento no interior, mas para a Europa conta como sendo um investimento no interior. E é isso que está errado, porque os apoios e todo esse dinheiro e essas ajudas têm que ir mesmo para o território. E isso não aconteceu. E todos os partidos, como eu estava a dizer antes, nos apoiam e dizem que sim, senhor, que temos que razão, fecham as petições, fica pronto, provado que realmente houve falta de apoio e que deve ser ajudados isto e aquilo, mas depois os governos nunca reabriram as medidas, as diversas medidas, e continuam pessoas sem casa. E em primeira mão, vamos dizer assim, eu posso dizer e adiantar que existem, por exemplo, neste momento, eu já tenho conhecimento de 2 habitações que arderam em 2017, não tiveram apoio, as pessoas recuperaram e agora arderam outra vez. Ou seja, e essas pessoas, Voltou a não ter apoio, é isso? não sei, ainda Não não sabe, sabemos. ainda não sabe. Essas partes vamos saber agora o que é que medidas estão previstas. É uma parte que nós vamos trabalhar outra vez e insistir para que não se cometam os erros, principalmente que aconteceram em 2017, mas também depois em Silves e nos outros incêndios depois. Ahm, mas falha sempre, ou seja, nós agora ainda vamos se calhar estar em 2025 a resolver problemas que não foram resolvidos em 2017. E portanto, isto Ainda não se está pode. a resolver esses E problemas. ainda se estão a resolver. Há processo em tribunal, há muita coisa ainda a andar. Sente que a população do interior é considerada portugueses de segunda? Essas expressões às vezes são utilizadas e o interior é tão. Nós estamos aqui no interior, mas ainda há interior mais longe do que nós. Madrid é mais interior que nós e tem muita Mas eu estou a falar de tecnologia. Portugal. Mas de Portugal, eu acho que nós nem somos portugueses de segunda. Eu até digo que podemos ser considerados portugueses de terceira, porque os portugueses chamados de primeira, não é? São as pessoas que estão mais perto dos serviços, estão mais perto de tudo, das grandes cidades, não é? Os portugueses que eu costumo chamar de segunda são as ilhas e regiões que têm apoios próprios, que a nível de combustíveis e de financiamentos para a agricultura, que essas medidas são para zonas desfavorecidas porque são zonas chamadas periféricas. E nós que estamos no meio disto tudo ainda somos pior porque somos pai de terceira. Porquê? Porque nós não temos acesso a nada. Porque há pessoas ainda, e vai continuar, pessoas sem comunicações, pessoas que não têm contactos telefónicos, pessoas que vivem no seu meio rural e que gostam assim, e ainda bem que vivem assim, porque sem essa presença seria tudo muito pior. Mesmo pessoas que vêm para investir no interior, sendo estrangeiros ou Mas fala-se portugueses. precisamente que o Estado quer investir, quer atrair população para o interior. Mas como? Porque assim foram lançadas medidas, eu vou dar outro exemplo, para trazerem pessoas que estavam nas cidades para virem para o interior, a receberem 4 e 5 mil euros. Essas pessoas vieram para cá trabalhar durante 12 meses, que arranjaram trabalho, porque facilmente se arranja trabalho, pode não ser na área que querem, mas arranja-se trabalho. Mas ao fim de 12 meses é procurar onde é que elas estão. Porquê? Porque essas pessoas vêm pelos apoios, tal e qual como a gente que é imigrante no estrangeiro, que são criados apoios para eles voltarem para Portugal, eles realmente voltam, mas depois, passado 12 meses, 24 meses, a realidade é a mesma. Ou seja, porque não se pode dar só dinheiro às pessoas. As pessoas querem condições, querem ter os seus filhos, querem ter creche, querem ter comida, querem ter trabalho. E não é só dizer para vir e depois não há condições, porque tem que ser criada uma série de infraestruturas para que as pessoas tenham acesso a tudo o que têm nos outros sítios. Não é? Quando comparamos então com países da Europa, as pessoas imigram porquê? Porque têm qualidade de vida, porque recebem mais, porque têm creches para as crianças, porque têm ensino, porque têm saúde, porque têm uma série de coisas que nós temos, mas não temos, porque elas até estão próximas. Eh, Mas falta-se de investimento. Falaram que iam criar na altura investimento para todo este território, porque este território vai continuar abandonado e longe. Porque não é fácil estar a fazer aqui estradas só porque sim, ou colocar aqui comboios só porque sim, porque não há gente, não há, no investimento não chega. Mas tem que pelo menos repensar-se e fazer acessos para que as pessoas consigam mobilizar, quer em casos de emergência, quer a nível de saúde, quer a nível até da ocupação do território e turismo. Porque agora há um problema muito grande, que é o turismo, não é? Esta zona toda vivia de turismo da natureza, não é? E agora Exatamente. vamos mostrar o quê? Vamos ver as cinzas? Também é turismo. Há países que vê das desgraças fazem turismo, não é? Mas eu acho que não é esse o caminho certo. Temos eólicas, sítios bonitos, tem que existir eólicas. Mas será que não tem que ser repensadas onde é que elas podem estar? É sempre debaixo das eólicas que arde. Ou seja, qualquer dia temos isto tudo cheio de painéis solares. Tem que ser tudo pensado onde é que se deve pôr, onde é que não se deve colocar. E depois as pessoas entram em extremos de pensar que os incêndios e tudo isto que acontece é de propósito, ou é por causa do minério,
ou é por causa das eólicas, ou porque há interesses. Assim, isto tem que ser repensado num todo, como alguém já vi várias pessoas a falarem no assunto, é assim, os partidos têm que unir-se todos e haver uma frente nacional que se junte e que seja para todos. Portanto, a decisão tem que ser unânime. E todos saber que daqui a 20 anos temos que fazer isto, isto, isto e isto. E a partir daí termos uma base de partida para que o território não fique abandonado, porque não é só aqui, no Alentejo está completamente certificado. E sempre à mesma velocidade. Há uma garantia: 94 meses depois, este território poderá estar, houve avanços, mas poderá haver ainda muito para fazer. Mas há uma coisa que a Mavin garante: estará sempre no terreno. Sim, estamos sempre a dar a cara e a mostrar as coisas. Eu acho que houve muitos recuos a partir destes dias, não é? Porque tudo o que se tinha feito havia sempre qualquer coisa que poderia estar a melhorar. Houve muita gente que partiu, ficou muita coisa por fazer, mas nós vamos mostrar as coisas e chamar a atenção, fazer o trabalho normal. Também temos as nossas vidas, mas tentar mostrar cada vez mais direto, tentar encaminhar também ajudas para diretamente para as pessoas, porque é muito importante que chegue rápido, conforme já referimos, e, e mostrar as coisas de maneira a tentar simplificar. Eu sei que muitas vezes não nos ouvem, nós mandamos todos os meses comunicados para o Presidente da República, para todos os partidos da Assembleia, todos ouvem, recebemos mensagens a dizer que foi devolvida, ou que estão de férias, ou que depois respondem, ou que depois nos comunicam. Pronto, mas isso já é o habitual e lamento muito termos políticos que são pagos por nós temos que perceber que a nível de tudo que é funcionário público, governo, CCDRs, CIMs, câmaras, essas pessoas todas estão ao nosso serviço. São nossos funcionários, se organizarmos isto como uma empresa, não é? São nossos funcionários. Estão lá para servir a população. Estão para servir a população portuguesa. Portanto, quem está no território, nós temos essas pessoas que estão a trabalhar para nós. Para nos fornecer informação, para tratarem dos nossos problemas, para nos atenderem. E quando não nos atendem, não nos resolvem o problema, alguma coisa está mal. O que é que eles estão a fazer? Só para receber o dinheiro e para estarem ali? E isso tem que mudar, essa atitude tem que mudar. As pessoas que estão no serviço público têm que saber que estão a prestar um serviço público, têm que nos atender bem, serem educados. Às vezes há pessoas que perdem também um bocado a paciência, obviamente, há sempre exceções em tudo, também há muitos bons funcionários públicos, mas essas pessoas estão ao serviço do país e têm que estar cá para o bom e para o mau. Têm que vir ao fim de semana, quando tem que ser ao fim de semana, como nós estamos aqui nos incêndios ao fim de semana. Têm que vir de noite, têm que vir de manhã, têm que fazer horários, têm que fazer os trabalhos que os privados também fazem. Não pode haver diferença entre o que é público e o que é o privado, porque temos de trabalhar em conjunto, senão o país nunca pode melhorar. Muito obrigada por estar com Notícias de Coimbra.